Nós te adoramos, Jesus. O Senhor é bom, Pai. Aleluia. Amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Mas eu creio que o Senhor já está falando com você, assim como Ele está falando comigo. Às vezes, quando a gente chega num culto como esse, às vezes a gente não imagina, mas existe todo um propósito, um objetivo por trás. E uma coisa que eu não abro mão na minha vida, amados, é a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eu, assim como você, também tenho desafios. Não é sempre que você vai ouvir, não é todos os dias que você vai ter clareza do que Deus quer te falar. Não é comigo também assim. Às vezes a coisa fica um pouco, parece que confusa, mas você precisa continuar confiando no Senhor, entendendo que Ele é fiel para cuidar de você, independentemente se você está ouvindo claramente ou não. Espere, porque certamente essa clareza vai vir. E alguns dias atrás eu chamei os meninos ali no portão e falei: gente, eu quero fazer um culto especial de Natal. Até então eu tinha pensado na quarta-feira. E aí os meninos falaram: mas tem o dia 22. Eu falei: então vamos fazer dia 22. E falei para eles: olha, toda oportunidade que a gente tiver para adorar ao Senhor, nós temos que aproveitar. E essa não é diferente. E aí, amados, eu pedi para eles e falei: olha, junta todo mundo e vamos fazer para o Senhor. Vamos adorar ao Senhor junto com a igreja. E aí eu falei assim para eles, eu falei: olha, e se vira, porque eu quero um saxofone. E aí eles: mas como assim? Falei: gente, Deus merece o melhor, nós vamos ter um saxofone aqui. Aí chamei o Wender falou: ah, já sei. A Vívia tem alguém que ela conhece que toca saxofone. Falei: pois então você se vira, vai lá na casa dele, porque eu sei que o Senhor vai nos honrar com essa graça. E aí ela falou: pastora, você não sabe. Falei: aconteceu isso, aquilo. Eu não interrompi ela, deixei ela falar. Mas no final eu sabia que ela ia dizer: nós vamos ter o saxofone. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam? Tinha aqui o saxofone. Vem cá, irmão. Alê, né? Aplauda o Senhor pela vida dele, amados. Glória a Deus. Tem que testemunhar, Alê, né? Amados, olha, eu acredito que tive contato com ele umas 2 vezes no máximo. Por causa da pastora Terezinha. Mas, amados, não é um saxofone. Vocês conseguem entender isso? É o que está por trás. É o que está dentro. Então eu cumprimentei e falei com ele: olha, eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, porque Ele nos deu o privilégio de viver o que nós vamos viver aqui hoje do seu lado, não foi? E eu quero honrar ao Senhor, amado, pela sua vida, viu? Porque quando eu estava ali atrás, amados, eu via tudo isso aqui, eu falei: Senhor, que lindo. Mas você sabe por que eu estava falando isso, amados? E o Espírito Santo falou comigo: você nunca quis me dar menos do que isso. E é verdade, irmãos. Está aqui o Bruno com o Ministério de Louvor. Por pouco não seria possível fazer isso aqui hoje. Mas o Senhor sabe o que está por trás. E Ele sabe que desde o momento, irmão, tudo que eu queria era entregar para Ele o melhor. E eu sei que eu poderia entregar o melhor. Então, amados, sabe o que eu quero com esse testemunho falar para vocês? Que o irmão que deixou os afazeres dele, mas eu tenho certeza que ele não está aqui por estar. Ele está aqui porque ele recebeu esse convite no coração dele, não foi? Você poderia estar em qualquer outro lugar hoje.
Mas ele está aqui porque ele recebeu esse convite de Deus para estar aqui. Sabe o que é isso, querido? Deus honra a intenção dos nossos corações. Deus sabe quando a gente quer fazer o melhor para Ele. Então Ele vem e coroa com graça, com bondade, com misericórdia. E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar e que você estendesse a mão aqui para a vida do irmão. Falei para ele: olha, todas as orações ainda são poucas, mas eu tenho certeza que ele não veio aqui só entregar algo, ele veio receber algo do Senhor. E eu queria que você fizesse isso juntamente comigo agora, amém? Libera para ele todas as palavras de bênção que você puder, querido. Libera sobre a casa dele, sobre a família dele. Eu sei que esse homem vai viver um direcionamento de Deus nesses dias. Não é fácil, o coração dele está temeroso. Mas como o Senhor disse para Maria, disse para José naquele dia: não temas. Eu sei que o Senhor está dizendo para ele aqui nessa noite também. Pai, eu quero te dar graças pela vida do teu filho, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor tem usado de tantas formas para ser conhecido através da vida dele. E eu sei que muito mais ainda acontecerá. Pai, nós como igreja abençoamos, abraçamos a casa dele, a família dele. Pai, os passos dele, Senhor, o Senhor tem colocado coisas para ele que nem mesmo ele imaginou um dia. E eu sei que hoje novamente o Senhor está movendo situações com ele, Pai. Porque o Senhor vai levar ele mais uma vez para um novo nível, Senhor. Eu sei, meu Deus, que ali aonde o Senhor o colocou é porque é um lugar estratégico do Senhor, meu Pai. E quem sabe quantas vezes ele tem se perguntado: Senhor, mas será esse o meu ministério? Será esta a missão? Será esta a obra que o Senhor tem para mim? Pai, eu sei que o Senhor tem sido com ele ali. E eu sei que muito mais ainda acontecerá. Engrandeça o teu nome através da vida dele, Pai. Senhor, que o Senhor venha agora, meu Pai, colocando no coração dele ousadia, clareza, intrepidez, coragem, para assumir tudo aquilo que o Senhor está liberando sobre ele, Pai. E que o Senhor continue, meu Deus, usando a vida dele como um bom perfume, como um cheiro agradável aonde ele estiver. Recompense ele, Pai, como só o Senhor pode e mais ninguém, Senhor. Nós como igreja liberamos toda sorte de bênçãos sobre ele, sobre a casa dele, sobre a família dele. E que nessa noite ele leve a resposta do Senhor. Senhor, que ele leve o direcionamento claro, preciso do Senhor, Pai. Porque muitas vezes, Pai, o Senhor vem com uma palavra rema, porque o Senhor sabe que o tempo está corrido. E assim é o que o Senhor está fazendo na vida dele, Pai, acelerando o tempo. Por isso é necessário encurtar muitas coisas. Nós liberamos sobre ele, Pai, que o Senhor o recompense. E que o Senhor venha continuar o agraciando com o teu poder, com a tua bondade e com a tua misericórdia todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus pede para a gente falar, a gente tem que falar, né? Daqui a alguns dias a gente comemora o Natal, dia 25. A gente nem sabe se foi dia 25 que Jesus nasceu. Mas se Jesus nasceu, foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho para morrer por mim, para morrer por você. Isso significa que Ele entregou o melhor dele para nós. Então, todas as vezes que você se voltar para Ele, entregue para Ele o seu melhor. Porque Ele entregou o melhor dele, o filho, o único filho dele, para morrer por sua causa. Amém? Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Amém, amados. Pode se assentar. Amém. Amados, eu iniciei
esse culto lendo Lucas capítulo 2. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a partir do versículo 13. Quando nós falamos que Jesus é a nossa esperança, na verdade, amados, Ele é a nossa única esperança, amém? Dizem por aí, eu cresci ouvindo isso, né? Que a esperança é a última que morre. Mas a nossa esperança morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Sua esperança nunca mais vai morrer, querido. Porque foi uma morte só. Porque o sacrifício foi único, perfeito e suficiente. Então não tem essa de minha esperança está morrendo, não, querido. Não, sua esperança nunca mais morrerá. Aleluia. Diz assim: de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos agora a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê que estava deitado na manjedoura. E depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando sobre elas no seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Quando completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, o qual lhe tinham sido dado pelo anjo antes de ser concebido no ventre. Então, quando completou o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram-o a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém, até aí, nós vamos ler, e eu vou continuar falando para você. Amados, o que a palavra do Senhor nos ensina, como o irmão Alei disse aqui, nós não sabemos o dia, mas quem pode ir contra a verdade que Jesus nasceu? Quem pode ir contra a verdade que Ele é o Salvador e de que Ele é a nossa esperança? Quem pode ir contra a verdade que a palavra diz e que nos ensina, que nos orienta? E por que não nós aprendemos, amados, e todos os dias nós trazemos esse ensinamento para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família? Por que nós dizemos que Jesus, Ele é a nossa única esperança e Ele é a verdade da nossa vida? Irmãos, você pode comemorar o Natal? Pode. Mas só que nós temos que entender que não é Papai Noel, não é decoração, não é amigo secreto, não é as compras, mas é nessa data que nós devemos nos lembrar, mais do que nunca, apontar tudo que nós fizermos para Jesus. Sabe, querido, eu não sei qual é a sua programação, se você vai se unir lá com a sua família, se vai ter um jantar, o que vai ser, mas eu quero te falar, querido, se você se reunir e Jesus não for lembrado, você não celebrou o Natal. Se aquela união for só para comer, for só para poder trocar presentes, e em nenhum momento Jesus for lembrado, perdemos a oportunidade. E não importa se as pessoas que estão lá são aqueles que são crentes porque são evangélicos ou são cristãos católicos, irmãos, não importa, Jesus tem que ser o centro de tudo.
Você e eu só estamos aqui, só existe comemoração porque Deus cumpriu a promessa de salvação. Você só comemora seu aniversário porque você está vivo, não é isso? Você e eu só vamos comemorar qualquer outra coisa na nossa vida. Por quê? Porque Deus cumpriu o plano de salvação. Irmãos, como eu estou dizendo, não importa a data que aconteceu, mas Jesus precisou vir como um bebê. É uma história sobrenatural, desde a sua concepção. Maria, uma jovem virgem, que foi visitada pelo Espírito Santo. Irmão, olha que história que é essa. Uma história sobrenatural. José então aceita recebê-la como sua esposa, porque ele escolheu obedecer a Deus. E ele também recebe uma palavra do anjo do Senhor. Está em Mateus capítulo 1, verso 18, 20. Ele recebe uma palavra do anjo do Senhor que diz para ele: não tenha medo. Diga comigo: não tenha. Não. De novo. Sabe o que Jesus quer te lembrar? Que Ele está presente na minha vida e na sua vida todos os dias, e por isso você não precisa ter medo. Aconteça o que acontecer. O nascimento de Jesus, o nascimento do Salvador, ele foi anunciado pelos pastores, por um coral, por uma estrela que brilhava e que representava uma geração inteira que aguardava com ansiedade a chegada do Messias, aquele que aniquilaria o pecado, que reconciliaria o homem com Deus. Isto é o Natal. É o nascimento de uma esperança viva para sempre. É o nascimento de Cristo na sua história, na minha história. Ei, querido, por que você e eu celebramos o Natal todo dia? Porque eu vivi o nascimento de Cristo dentro de mim. Eu sei que você que está me ouvindo também, Cristo nasceu dentro de você, e a partir desse dia, a sua vida nunca mais foi a mesma. A nossa história foi transformada porque Cristo, a luz do mundo, passou a brilhar agora não só fora, mas dentro de nós. A partir daquele momento, o que aqueles anjos estavam anunciando? Aqueles anjos estavam anunciando que hoje eu e você temos o dever de anunciar. Existe salvação sim para a humanidade. Existe salvação sim para as famílias. Existe salvação sim, porque Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele marcou não só um dia, mas Ele marcou toda a humanidade para sempre. E nós, amados, devemos ter o cuidado de não nos perdermos nessas coisas, de não nos desviarmos, de não nos distrairmos ao ponto de irmos com a multidão e nos esquecermos de que hoje Cristo espera que nós o anunciemos, espera que nós não nos tornemos como a maioria, mas que venhamos declarar: a minha esperança é Cristo, e é por Ele que eu estou esperando. A esperança da minha casa é que Cristo, Ele sim coloque as coisas no lugar. A esperança de dias melhores é Jesus Cristo. Mas eu preciso te falar nessa noite, querido, de fato Jesus tem sido o Senhor e o Salvador da sua vida. Olha, querido, não tem como, tem coisas a gente não citar, mas hoje durante o dia eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. Irmãos, não sei se vocês ouviram falar de um acidente que aconteceu, que matou quase 40 pessoas de uma só vez. Vocês ouviram falar disso? Quase 40 pessoas de uma só vez. E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Sabe o que tem a ver? Que essas mais de 40 pessoas, a maioria estava indo visitar os seus parentes para passar o Natal.
A maioria estava indo passear, estava cheio de planos, estavam cheios de sonhos, iam comemorar o Natal. Mas aqui eu abro um parênteses e te pergunto, sabe qual foi o anseio do meu coração? Comecei a me perguntar, quantas delas será que ao fechar os olhos encontrou com o Salvador? Porque muitas não conseguiram se encontrar com os familiares. Irmãos, que dor! Você está esperando um filho e recebe uma notícia de que ele não vai vir nunca mais. Irmãos, que dor! Você está esperando um marido, está esperando filhos e recebe a notícia de que você vai ter que recebê-los num caixão. Porque gostando ou não de falarmos disso, a vida é uma conversa sobre a morte. Nenhum deles estava programando que não iam chegar no destino final deles. O que eu quero te dizer, querido, que o Natal não começou hoje, não começou dia 25. O Natal começou na eternidade, quando Cristo se entregou no meu e no seu lugar. E é esse plano que tem que ser executado. Sabe, numa noite como essa, nós temos que fazer uma reflexão. Jesus Cristo de fato tem sido o centro da nossa vida. Jesus Cristo de fato, Ele tem sido meu Senhor. Eu de fato tenho oferecido para Ele uma vida como um sacrifício. Eu de fato tenho colocado Ele no primeiro lugar na minha vida. Porque, querido, eu preciso te dizer, tudo isso daqui vai passar. Que notícia triste, nunca mais aquelas famílias vão celebrar o Natal como antes. Nunca mais elas vão viver, querido, elas vão viver dias bons, mas nunca mais será a mesma coisa. Por quê? Porque um acontecimento mudou a trajetória de todas elas. Sabe qual é o acontecimento que mudou a minha trajetória e a sua? O fato de que Cristo escolheu habitar dentro de nós. E é sobre isso, amados. Eu quero aproveitar essa oportunidade para te lembrar que Jesus Cristo, com a sua própria vida, foi um sacrifício perfeito. Foi tão perfeito que não necessitou ter nenhum mais além dele. Eu preciso te lembrar que Ele se entregou para que eu e você pudéssemos experimentar uma vida com Ele, primeiro aqui na terra, mas uma vida que está por vir. Eu preciso te lembrar, querido, que por mais que a gente esteja encantado com tudo que é aparente, o que importa é aquilo que os seus olhos não podem ver. O que os olhos físicos não podem ver. Então, querido, eu preciso te falar, conserte a sua vida com Deus. Não por medo da morte, porque não existe nada pior do que estar longe de Deus. A Bíblia fala, não tema aqueles que podem causar dano a você, ao seu corpo. Não tema aqueles que podem te matar, mas tema aquele que pode matar o seu espírito. Porque não é sobre ter medo de morrer, é sobre viver uma eternidade longe de Cristo. Então, seja o que estiver acontecendo na sua vida, querido, seja o que estiver acontecendo na sua casa, eu preciso te dizer, Jesus é o maior presente que Deus poderia ter te dado. E nada do que a gente vier conquistar vai superar aquilo que recebemos dEle. Querida, eu preciso te dizer, conserte os seus relacionamentos, conserte a sua conduta, conserte a sua maneira de viver. Se prepare para que você possa estar cada dia mais próximo do Senhor, ainda que você e eu não saibamos que dia é esse. Mas nós temos a certeza de que Ele vai chegar. De que Ele vai chegar. Sabe o que é maravilhoso? A palavra diz em Efésios capítulo 2, verso 4 ao 5. Se eu não me engano, o apóstolo Paulo vai dizer as seguintes palavras: todavia, Deus que é rico em misericórdia, Ele é rico em misericórdia pelo seu grande amor. Ele entregou, Ele nos amou, que Ele entregou a sua vida juntamente com Cristo, ainda quando estávamos mortos.
Se a questão da vida fosse ter medo de morrer, Deus tinha deixado a gente morto. Sim ou não? Então por que Ele nos tirou da morte para a vida? Porque é mais do que você ter medo de morrer. É você ter certeza de que não importa onde você vai estar, quantos dias você vai viver, a causa da sua morte, só se preocupe em saber com quem você vai estar, querido. E nascimento é sobre isso. É sobre Cristo na nossa vida. É sobre viver Jesus, a graça da pessoa do próprio Deus. Foi a chegada, um grande acontecimento. Haviam pessoas ali acompanhando o que estava acontecendo. Essa noite foi tão especial que até hoje escolheram uma data para poder lembrar dela. Por isso que eu falo que não tem problema se for o comércio, o que foi. Mas se é para falar de Jesus, eu estou dentro, eu vou aproveitar, querido. Eu vou aproveitar, eu vou anunciar. Eu vou anunciar porque a vida de Jesus nos garante mais do que você e eu podemos imaginar. Não é só sobre ser salvo do inferno, é sobre viver uma vida de transformação todos os dias. É sobre viver as bênçãos de Deus. É sobre ter o privilégio de ter comunhão com Deus. Querido, de todas as coisas que você e eu podemos nos alegrar, eu vou dizer uma para você: comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Jesus veio para inaugurar um tempo de reconciliação, amados. Um tempo de reconciliação de muitas gerações que iam acontecer, porque nós encontramos menções da palavra no Antigo Testamento, em Salmos, em Isaías, dizendo que Ele viria, que o Salvador viria. E sabe, queridos, agora o que Jesus quer, que eu e você com a nossa vida venhamos anunciar: Jesus vem. E eu te pergunto nessa noite, querido, o modo como nós temos vivido está anunciando que Jesus vem ou que Ele nunca mais vai voltar? A maneira como nós temos caminhado, as decisões que nós estamos tendo, as escolhas que nós estamos fazendo, querido. Quando as pessoas olham para nós, elas entendem que elas precisam mudar de vida, ou elas entendem que elas podem continuar do jeito que está, porque afinal de contas é cada um por si e Deus por todos. Que ao viver, que ao caminhar, nós venhamos nos lembrar que Jesus Cristo é a nossa esperança. Sabe o que significa a palavra esperança? A espera ardente por algo ou alguém. Quando você diz: eu tenho esperança nisso, eu tenho esperança no fulano, você está dizendo: eu estou ardentemente aguardando por algo ou por alguém. Como que você sabe que alguém está esperando alguma coisa? Pela postura da pessoa. O jeito dela, começa a olhar. Às vezes olha no relógio, começa a bater o pezinho. E aí você pergunta: fulano, você está esperando alguém? E a pessoa vai falar: estou. E como é que você sabe antes de perguntar? Pela postura. Como que alguém vai saber se você e eu estamos esperando por Jesus? Pela nossa postura. Pela maneira como nós estamos vivendo. Pelo testemunho que estamos dando. E eu vou te falar, querido, cuide do seu testemunho como cristão. Cuide do seu testemunho. Você fala que você ama a Deus, então viva de acordo com a sua fala. Você diz que é um cristão, então deixe Cristo ser visto através de você. Cuide do seu testemunho, porque é tão precioso, amados. Nós podemos revelar Jesus através da nossa conduta. E as pessoas precisam se encontrar com Cristo, que é a nossa verdadeira e única esperança. Querido, eu quero deixar essa palavra para o seu coração nessa noite. Eu posso desejar para você um Feliz Natal, porque quando a gente fala de Natal, nós estamos falando da palavra nascimento. Quantos aqui Jesus nasceu dentro de você através de uma decisão que você tomou como Ele sendo Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a sua mão. Glória a Deus.
Mas se você está ouvindo essa palavra hoje, querido, e você diz assim: olha, eu acho que Jesus não nasceu dentro de mim ainda não, porque você nunca entregou sua vida para Jesus, nunca teve talvez a oportunidade de falar: Senhor Jesus, eu abro meu coração para o Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Como naquele dia que o Senhor foi anunciado, o Senhor mudou não só a história de José, de Maria, mas a história de toda a humanidade. E isso também é para você, querido. É para a sua casa, é para a sua família, é para toda a humanidade. E se você ainda não fez isso, eu preciso te dizer, querido, essa é a hora, essa é a noite, esse é o momento de você tomar uma decisão. E as decisões mais importantes que a gente toma são as decisões que a gente toma de dentro para fora, porque é aí que começa a maior transformação. Ou quem sabe, querido, você é alguém que está se sentindo afastado, distante do Senhor. Talvez você fale assim: olha, Jesus já nasceu um dia dentro de mim, eu já conheci Ele como meu Senhor, como meu Salvador, mas andei vivendo distante. Eu quero dizer para você, querido, é hora de você reconsertar a sua vida com Jesus. É hora de você, por uma decisão consciente, dizer: Senhor, não existe paz longe do Senhor, não existe alegria longe do Senhor, não existe vida abundante longe do Salvador. Então você precisa se consertar com Jesus. Eu quero convidar você que deve fechar os seus olhos, é mesmo o seu lugar, curvar sua cabeça. Você precisa se consertar com Jesus, querido. Ah, pastor, mas eu sou crente. Vou fazer de novo a pergunta. Você precisa se consertar com Jesus. Você precisa estar mais perto de Jesus. Eu preciso. Mais do que nunca na minha vida, eu preciso estar perto de Jesus. Eu necessito tomar uma decisão, amadurecer, tomar postura, parar de olhar para as coisas do meu lado, à minha direita, à minha esquerda, e olhar para Jesus. O que está te impedindo de olhar para Jesus, querido? O que está te impedindo de viver uma vida mais íntima com Jesus? Precisa de conserto. Como que está seu tempo aí em conhecer Jesus? Em se dedicar mais para Ele, em anunciar, ser um anunciador das boas novas. Viver de modo que as pessoas possam se encontrar com Cristo através de nós. Essa é uma noite de repensar, de rever nossos conceitos. E se Jesus voltar para você hoje, querido? E se Jesus voltar para mim? Eu vou ter deixado tanta coisa aqui por fazer. Ai, mas eu queria tanta coisa. Eu ainda tinha tanto sonho para realizar. Não é sobre fazer as nossas coisas, mas é sobre estabelecer um lugar de honra para Jesus em tudo aquilo que fazemos. Quanto valor nós estamos dando para Jesus no modo que estamos vivendo? O quanto essa esperança tem regado as nossas vidas todos os dias. O quão grato eu tenho sido, o quão eu tenho reconhecido, o quão humilde eu tenho deixado o Senhor me tornar, para que a cada dia Ele seja visto na minha vida e em tudo aquilo que eu fizer.
Fale com o Senhor aí agora, que é você e Deus. Quem sabe agora tem alguém fazendo uma oração de entrega para Jesus, dizendo: Senhor, eu te convido, entra no meu coração. Ou quem sabe você é alguém que já confessou Jesus, mas está vivendo uma vida tão promíscua, querido. Uma vida tão distante de Jesus. E Ele está te chamando, Ele está te chamando, Ele está chamando a sua atenção. E Ele faz isso por amor. Nessa noite também Ele está avivando o coração de pessoas aqui, querido. Tinha pessoas aqui que estavam desanimadas, estavam frias espiritualmente. E o Senhor Jesus está dizendo: eu estou aqui. Eu quero vivificar a sua fé. Eu quero renovar a minha aliança com você. Fale com Ele, que tinha esses minutos para você falar com Ele. Senhor, nós queremos entregar para o Senhor, de fato, a nossa vida por completa, as nossas escolhas. Senhor, eu oro, Pai, para que a graça do Senhor venha sustentar, fortalecer esse que, assim como eu, Pai, tem que tomar decisões diárias, fazer escolhas para estar mais perto do Senhor. Pai, não nos deixe distrair ao ponto de nos perdermos do propósito eterno, de nos perdermos, Senhor, do centro da Tua vontade, mas que nós possamos a cada dia confessar os nossos erros, as nossas faltas, sabendo que o Senhor está conosco e de que o Senhor é aquele que tem edificado essa obra dia após dia. Pai, que nós não venhamos desperdiçar, desvalorizar
o sacrifício que foi feito por nós. Mas que a cada dia, Senhor, nós possamos escolher estar mais perto do Senhor. Que nós possamos escolher aquilo que o Senhor quer para nós. Eu oro para que o Senhor fortaleça a fé de cada um. Para que o Senhor venha renovar e restaurar os nossos corações, o nosso amor pelo Senhor. Nos ajude a ter um compromisso que não venha se abalar pelas adversidades, mas que venhamos permanecer fiéis ao Senhor até o fim. Pai, ocupe o primeiro lugar no nosso coração. Fala com cada um, mostra para cada um de nós aquilo que nós temos feito que não tem agradado ao Senhor, e que nós possamos anunciar a tua vida, a anunciar os teus milagres, a anunciar a salvação e tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e que ainda fará através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados.